Boa noite a todos. Meu nome é Rose Campos, colaboradora do Lar Irmã Zarabatana. Com muita alegria, hoje nós vamos retomar nosso ciclo de palestras no canal do LIS e, com isso, damos início à nossa primeira apresentação do ano de 2022. Convido a todos para nos reunirmos numa singela prece inicial. Vamos respirar fundo. Vamos deixar lá fora todas as questões do dia a dia, as preocupações, a correria da vida material e vamos acalmar os nossos pensamentos e nossos corações, elevando os nossos sentimentos, o nosso pensamento ao Mestre Jesus, pedindo ao nosso querido protetor que permita que Irmã Zarabatana e toda a sua falange nesse momento nos envolva em bênçãos, em luzes, para que possamos aproveitar ao máximo as reflexões da noite de hoje e que possamos então trazer esse conhecimento para uma bagagem interior internalizada dentro das nossas mentes, dentro do nosso espírito, dentro do nosso coração, com vias a um melhor entendimento da nossa vida como espírito imortal que somos. Que seja em nome do Mestre Jesus, que possamos então aproveitar ao máximo e dar início a essa singela reflexão da noite de hoje. Que assim seja, com a graça de Deus. Bom, meus amigos, nós vamos falar hoje sobre a erraticidade e a erraticidade na evolução. Por que esse tema? Porque a erraticidade, esse termo é um termo que desperta muitas dúvidas, gera muitas dúvidas nas pessoas. Não é incomum, nesses anos que eu estudo a doutrina espírita, que eu preparo palestras, que eu apresento palestras, que eu atendo as pessoas em conversas fraternas, foram várias as vezes em que eu fui questionada a respeito desse termo, erraticidade, porque as pessoas surgiram perguntas como, por exemplo, erraticidade é o estado do espírito que ainda erra? Por que a erraticidade? É o espírito que permanece no erro, só o espírito que está errando é que está na erraticidade? Ou então perguntas do tipo, o espírito que está na erraticidade é aquele que não sabe que desencarnou, então ele está como um espírito errante, ele está vagando por aí? Então, nesses anos, eu refleti, confesso a vocês que lá no início, quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, esse termo também me causava bastante estranheza. Então, eu achei por bem trazer essa reflexão para nós, que talvez, assim como eu já tive essa dúvida no passado, muitas pessoas já me apresentaram essa dúvida, pode ser que mais algum aqui presente ou alguma das pessoas que venham a acessar esse estudo possa então tirar a sua dúvida, esclarecer a sua dúvida com relação a isso. Bom, eu me pego pensando se o significado das palavras não estaria dando origem a essa dúvida que nós temos do termo erraticidade aqui na língua portuguesa. Porque o significado, por exemplo, de errante. Errante é um adjetivo que significa aquele que anda sem destino, é uma característica de quem erra, daquele que vive a vaguear, e é também aquele que não possui uma residência fixa. Eu coloquei em letras maiores essa parte da definição do significado, porque mais adiante essa frase vai nos ajudar a compreender uma explicação com relação à expressão erraticidade. É aquele que não possui uma residência fixa. Significado do erro, da palavra erro, substantivo masculino, ação ou consequência de errar e de se enganar ou de se equivocar. Por isso a palavra erraticidade, esse prefixo, esse início, erraticidade, as pessoas atribuem muito, associam muito com o erro. A palavra erro fica muito marcante. Mas então vamos ver
o que o Espiritismo, o que a doutrina espírita nos explica com relação à erraticidade? Bom, vamos lá. Vamos começar do começo. Vamos seguindo sempre com Kardec e vamos ver o que Kardec recebeu de resposta dos espíritos quando ele perguntou se existe intervalo entre as vidas, o que ocorre conosco entre uma vida e outra. Na questão 223 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: a alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo? A que os espíritos respondem: algumas vezes reencarna imediatamente, porém, de ordinário, ou seja, o mais comum, só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. Ainda comento que nos mundos superiores a reencarnação é quase sempre imediata, mas nós não estamos no mundo superior. Nós estamos na Terra, que é um planeta de provas e expiações. Então, aqui no nosso planeta, os espíritos que reencarnam ainda aqui na Terra, como em outros mundos não superiores, o mais comum é que haja um intervalo mais ou menos longo entre uma encarnação e outra. Então, a erraticidade, o que seria, segundo o Espiritismo? É o estado dos espíritos errantes, isso é, dos espíritos não encarnados, durante os intervalos entre as suas diversas existências corpóreas. Então, os espíritos que não estão encarnados, eles estão no período, eles estão no estado de erraticidade, eles estão no período entre encarnações, entre vidas. Então, a erraticidade, ainda explica a Kardec, que ela não tem absolutamente nada a ver com a inferioridade dos espíritos. Então, aquela interpretação de que a erraticidade estaria sempre associada a erro, não é verdadeira, porque ela não está associada sempre à inferioridade dos espíritos. A explicação, os espíritos nos explicam, explicaram a Kardec, que codificou para nós e ficou para nosso entendimento, que há espíritos errantes de todas as classes de espíritos, salvo os da primeira ordem, que são os espíritos puros. Os espíritos puros, eles não têm que passar mais pela reencarnação. Então, eles não podem ser considerados espíritos errantes, porque eles não fazem parte do rol dos espíritos que ainda permanecem nessa roda da reencarnação, e são os que compõem os espíritos que estão em estado de erraticidade. Então, a erraticidade na evolução, que é a nossa proposta desse estudo de hoje, para também contextualizar a erraticidade, a gente vai trazer por base um estudo que Kardec trouxe para nós, muito minucioso, que está na questão número 100 do Livro dos Espíritos, que é a muito conhecida escala espírita, que fala das 3 ordens dos espíritos, que fala das 10 classes dos espíritos que são divididas nessas 3 ordens, que vão desde os espíritos impuros até os espíritos puros. E segundo a explicação dos espíritos para nós, como é que essa questão da erraticidade se dá dentro desse processo da evolução? A primeira classe, que é a dos espíritos puros, elas não estão mais na erraticidade. Lembra que eu falei para a gente guardar aquela imagem, aquela frase do significado de errante, aqueles que não têm um local certo? Você vê, os espíritos puros, eles não são mais errantes, eles têm o seu local definido, eles não têm necessidade de ficar passando por novas vivências, novas experiências na matéria. Eles já estão com o seu estado espiritual permanente, sem a necessidade da reencarnação para aprimoramento, para o seu aprendizado, para ratificar conhecimentos e aprendizados da sua evolução espiritual. Então, quem é que está dentro desse grupo que está vinculado que está no estado da erraticidade?
são todos os espíritos que ainda estão, que são da terceira ordem e da segunda ordem. Então, os espíritos da segunda ordem e da terceira ordem, eles estão ou encarnados, ora desencarnados na erraticidade. Então, dentro da evolução espiritual, a gente tem então essa distinção, essa separação que foi bem colocada, bem conceituada pelos espíritos e que Kardec codificou para nós. Os espíritos da primeira classe, os espíritos puros, não necessitam mais de encarnar, então eles não fazem parte do rol dos espíritos que estão em estado de erraticidade, que somos todos nós que ainda necessitamos reencarnar, ora estamos aqui na matéria, ligados à matéria, ora estamos desvinculados dessa dimensão, desvinculados da matéria, e estamos então na outra dimensão, na dimensão espiritual, ou seja, na erraticidade. Então, a Kardec ainda nos explica, né, está na codificação, de que os espíritos errantes, eles são felizes ou infelizes conforme o seu grau de depuração. Mais uma vez, a gente está vendo a questão da evolução. A erraticidade dentro desse aspecto da evolução. Nesse estado da erraticidade, que o espírito então está despojado do véu material do corpo, ele então reconhece as suas existências anteriores e as faltas que o distanciam da perfeição e da felicidade infinita. Então, no estado na erraticidade que os espíritos podem fazer esse balanço, né? Com mais facilidade, na erraticidade, eles conseguem então fazer uma análise da sua jornada, da sua escalada espiritual, do seu processo de aprendizado, o que precisa ainda, o espírito necessita ainda aprender, ratificar depois esse aprendizado através de uma outra vinda na matéria, para que então a evolução do espírito realmente vá se concretizando e ele vá subindo um degrau de cada vez nessa escala de evolução espiritual. Pois bem, ainda é nessa condição da erraticidade que ele, o espírito, escolhe as novas provas a fim de poder progredir mais rapidamente. Bom, a gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, quando Kardec trata dos limites da encarnação, a gente tem essa seguinte colocação que também nos traz para o aspecto da evolução, a erraticidade na evolução, mas vinculada à natureza dos mundos aos quais os espíritos estão vinculados. Porque nós sabemos que assim como os espíritos evoluem, os mundos também evoluem. Há muitas moradas na casa de meu pai. Existem mundos em diversos graus evolutivos e também mais materializados e cada vez mais sutilizados. Então diz no Evangelho segundo o Espiritismo: deve também considerar-se que no estado de desencarnado, isso é, no intervalo das existências, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que o liga o seu grau de adiantamento. Então, quanto mais adiantado um espírito, ele pode estar em condições de estar ligado a mundos também mais adiantados. Então, na erraticidade, o espírito é mais ou menos ditoso, livre e esclarecido também conforme ele está mais ou menos desmaterializado, ou seja, vinculado, podendo estar vinculado a mundos também mais sutis. Essa é uma mensagem de São Luís que a gente encontra no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu trouxe para nós algumas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo onde é tratado o tema da erraticidade, assim como do Livro dos Espíritos também. Há muitas moradas na casa de meu pai. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente encontra essa colocação. Independentemente da diversidade dos mundos, tá? Não só analisando a diversidade dos mundos que existem, as muitas moradas na casa do Pai, que é o universo, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade.
Então, mais um aspecto da evolução do espírito e da erraticidade. A erraticidade na evolução e a evolução do espírito na erraticidade. Aí continua, então, Kardec. Conforme se ache o espírito mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que ele experimenta e as percepções que ele tenha. Enquanto, exemplo, uns não se podem afastar daquela esfera onde eles viveram, no ambiente familiar, por exemplo, na crosta terrestre, outros espíritos se elevam e percorrem os espaços e os mundos, enquanto que alguns outros espíritos, ainda culpados, erram nas trevas, ou seja, eles ficam ali errando, vagando, né? naquele estado vibracional denso, que é mais trevoso. A gente tem muitos exemplos disso no livro Céu e Inferno, e inclusive tem uma passagem no livro Céu e Inferno que tem são 3 espíritos superiores que vêm esclarecer a uma determinada manifestação de um espírito desses culpados, que esse que persistente no erro. 3 espíritos superiores vêm falar um pouco a respeito disso e vêm falar a respeito da situação do estado desses espíritos, como aquele que se manifesta, na erraticidade. E demonstrando o quanto que aquela sensação, aquela colocação, aquela situação em que aquele espírito se coloca, completamente avesso à luz, é uma questão muito pessoal, muito dele, diante dos seus embates, porque ele sabe o quanto ele infringiu a lei de Deus, mas ele ainda não está em condições de aceitar a luz, ou seja, de aceitar a necessidade dele de entregar, quase que entregar os pontos, vamos dizer assim, né? De ceder humildemente a essa percepção de que ele necessita se arrepender e se colocar numa postura de quem quer humildemente passar para um outro patamar, um patamar de aprendizado, para poder vir então a resgatar e a ultrapassar os seus erros através das suas novas conquistas, das suas novas tarefas, enfim. O livro O Céu e o Inferno traz muitos exemplos desse estado em que os espíritos que estão na erraticidade, que estão nesse período entre vidas, passam de forma ainda bastante dura, bastante difícil. Esse livro é bastante interessante porque ele traz a narrativa de espíritos em diversas situações. Espíritos que estão bem, não tão bem, e esses em situações muito, muito difíceis. Bom, no Livro dos Espíritos, quando trata das penas e gozos futuros, no capítulo 2, há essa colocação de que na erraticidade o espírito descortina, de um lado, todas as suas existências passadas e, de outro, o futuro que lhe está prometido, e percebe o que lhe falta para poder atingir esse futuro. Ele faz essa comparação no Livro dos Espíritos. É como um viajante que chega ao cume de uma montanha, ele olha para trás, ele vê o caminho que ele percorreu, e ele vê o que ainda resta para ele percorrer, a fim dele chegar lá no destino, que é o fim da sua jornada. É claro que as gradações são inúmeras, existem espíritos que não estão em condições ainda de fazer essa análise sozinhos e precisam da ajuda dos seus amparadores, né? Para poder fazer essa análise de tudo que já percorreu e daquilo que necessita fazer para chegar até o seu objetivo final. Por isso é que todos nós contamos com a ajuda dos nossos amparadores, dos nossos amigos espirituais, muitos deles especializados em auxiliar os espíritos nesse enfrentamento das suas questões pessoais diante daquilo que eles necessitam fazer para a sua jornada evolutiva, para dar cada vez mais passos e passos em caminho, né, da sua felicidade,
a caminho de uma elevação espiritual, né? A caminho de quem sabe quando mais um dia se tornar um espírito puro, não necessitando mais da reencarnação, saindo então dessa roda da erraticidade, da necessidade de estar sempre reencarnando para comprovar, para ratificar aquilo que o espírito realmente necessita aprender. Então, na questão 227, Kardec pergunta, né, porque é uma outra pergunta que também me fazem, mas os espíritos podem aprender? Eles não podem evoluir lá na erraticidade, na outra dimensão? É só aqui, só encarnando, só reencarnando que o espírito aprende? Ao que os espíritos respondem a Kardec, não, os espíritos se instruem sim, eles estudam e procuram meios de se elevar. E Miramês, no livro Filosofia Espírita, ele faz um comentário a essa questão 227, ele diz: a Terra é, pois, uma cópia pálida do mundo espiritual. As almas que têm olhos para ver encontram celeiros de bênçãos no que diz respeito à instrução, e os que têm ouvidos para ouvir acumulam dádivas imensuráveis na consciência, onde pode e deve participar o coração, assim como aqui na Terra. Nós temos muitas oportunidades para aprender, que não nos faltam material, né? E locais e conteúdo para a gente se instruir. Não faltam coisas para a gente ouvir, palestras e narrativas, e, enfim, entrevistas e material para que a gente possa ouvir, fora as conversas e a troca de ideias e os trabalhos em grupo e os exemplos que a gente observa, para a gente se instruir aonde deve participar principalmente o nosso coração e não só a nossa consciência, não só a nossa inteligência, para que a gente realmente aprenda. Assim como a gente faz aqui na Terra, na erraticidade, na outra dimensão, os espíritos também podem se instruir, podem aprender. Aos colegas que estão acompanhando o nosso estudo das quartas-feiras do livro Violetas na Janela, o espírito Patrícia, por exemplo, é um exemplo disso. Patrícia nos conta, ela como estudante, indo estudar nas escolas na colônia onde ela se encontra, e agora nessa parte do livro em que nós já estamos, ela já está dando aula para outros espíritos para quem ela tem o que ensinar. Então, para a gente poder concluir esse nosso raciocínio, ainda trazendo uma reflexão que eu encontrei no Evangelho segundo o Espiritismo, somente depois de terem passado pelas provas da vida corpórea, os espíritos chegam à perfeição. Então, nós estamos falando da erraticidade na evolução. Então, nesse caminho para chegar à evolução, para chegarmos a espíritos puros, nós precisamos passar períodos da erraticidade, mas nós precisamos passar, porque só depois das provas na vida corpórea, não importa em que mundo, em que corpos, em que mundos nós iremos reencarnar, nós iremos experienciar na matéria, né? Mas só através dessa roda das encarnações, né? Desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, é que o espírito realmente chega até a perfeição. Os que se encontram na erraticidade aguardam que Deus lhes permita volver a uma nova existência, que lhes proporcione meios de progredir, quer pela expiação das suas faltas passadas, mediante as vicissitudes a que fiquem sujeitos, quer desempenhando uma missão proveitosa para a humanidade. Atenção aqui, missão proveitosa para a humanidade, as pessoas têm a ideia de só pensar em grandes missões de espíritos missionários como Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Irmã Dulce, não é isso. A missão proveitosa para a humanidade é qualquer missão que nós venhamos, que nós temos a cumprir na nossa existência na matéria, que venha a beneficiar o outro, que não seja uma tarefa que vai beneficiar somente a nós e as nossas relações egóicas, que vão beneficiar o maior número de pessoas possível, a nossa sociedade,
a um grupo ao qual nós pertencemos, ao nosso grupo familiar. Não, é um erro a gente pensar apenas em missões enormes. Existem missões importantíssimas que, se nós observarmos, estão dentro do nosso âmbito e dentro das nossas possibilidades nós podemos cumprir. Bom, essa reflexão eu encontrei no prefácio da prece, lá no finalzinho do Evangelho segundo o Espiritismo, na prece por uma criança que acaba de nascer. E eu sugiro que aqueles que tenham interesse, que possam, que sempre que tenham oportunidade, que deem uma lida nos prefácios das preces que contidas no final do Evangelho segundo o Espiritismo, porque eles trazem informações bastante instrutivas, bastante importantes para o nosso aprendizado. Enfim, nós estamos em evolução constante. O espírito está encaminhado. A gente hoje se propôs a falar sobre a erraticidade na evolução. Vimos que para os espíritos que não são os espíritos puros, todos os demais, mesmo espíritos muito evoluídos, ainda necessitam estar passando por experiências na matéria, e é nesse ir e vir que nós vamos reforçando os nossos aprendizados, que os espíritos vão cumprindo as suas missões, que vão sendo, junto com o Criador, co-criadores de uma existência para a humanidade universal, uma existência cada vez melhor, e que então esse aprendizado, esse entendimento nosso com relação à erraticidade nos coloca à parte da ideia de que nós estamos apenas falando e pensando em erro, e em estar vagando por aí, em espíritos em condições tristes, difíceis, espíritos pouco evoluídos. Não é isso. Erraticidade é um estado natural de todos os espíritos que estão em caminhada. Espíritos que ainda necessitam reencarnar muitas e muitas vezes, ou menos vezes, mas ainda necessitam reencarnar para empreender a sua jornada evolutiva, para conseguir alcançar um patamar evolutivo maior, de espírito, aí sim, lá adiante, de um espírito puro, que já não necessita mais estar passando pela prova de ligar o seu espírito à matéria, a uma existência na matéria, para poder empreender a sua evolução. Já são espíritos que estão trabalhando, que estão junto com Deus, gerenciando planetas, assim como o nosso Mestre Jesus, que é o governador do nosso planeta. São espíritos num patamar evolutivo muito grande e que têm tarefas importantíssimas, estão sempre trabalhando, estão sempre atuando, não param nem um pouco, mas não tem mais a necessidade de estar reencarnando. Nós ainda estamos todos ainda nessa roda das encarnações, e estamos, então, fazemos parte desse grupo, enorme grupo de espíritos que está na erraticidade, que ainda faz parte dos espíritos que necessitam continuar encarnando. Bom, com isso a gente encerra a nossa reflexão da noite de hoje, lembrando que nós somos todos visitantes desse tempo, deste lugar, estamos só de passagem, o nosso objetivo é observar, crescer, amar e evoluir. E depois voltamos para casa, para a erraticidade, para outra dimensão, para juntos os nossos queridos do coração, e continuamos nesse nosso processo de aprendizado que ainda vai durar muito e muito tempo. Bom, com isso eu encerro o material que eu trouxe para a nossa reflexão de hoje. Agradeço muito, muito a presença, a companhia de vocês. Espero, sinceramente, que tenha conseguido trazer um pouco de luz a essa questão que para muitos ainda pode ser que seja ainda um pouco nebulosa, e que a gente possa encerrar essa nossa palestra de hoje, esse nosso estudo de hoje,
elevando mais uma vez o nosso pensamento ao Mestre Jesus, num sentimento de gratidão, numa prece de agradecimento, agradecimento por mais uma etapa que se inicia, e pedindo a Jesus e a toda a espiritualidade amiga que nos envolva sempre, que nos mantenha firmes, unidos, para que possamos passar por mais um ano de aprendizado, com mais um ano de evolução aqui nessa nossa etapa terrestre. A todos vocês, meus amigos, muitíssimo obrigado e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.